Bom, vamos falar sobre o que é preciso para ser feliz? Será que a gente dá conta? Bom, quando a gente fala de felicidade, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que a felicidade não é uma coisa perene, uma coisa que não acontece se a vida tiver altos e baixos como uma montanha russa. Se é felicidade, a felicidade precisa transcender as situações circunstanciais da vida, né? Porque alegrias e tristezas, a vida é cheia delas. Às vezes eu estou num momento de alegria, tomando um café da tarde bem gostoso e uma notícia triste chega. E aquele amigo que há muito tempo eu não vejo simplesmente faleceu. E eu não pude fazer nada para evitar, e eu não tive uma última palavra para lhe dar. E eu não tive absolutamente como controlar a situação em nenhuma esfera. Então as tristezas da vida, elas não batem na porta antecipadamente, elas não mandam recado, elas não criam um horário na agenda, elas simplesmente aparecem. Elas invadem, elas não esperam nem você abrir a porta. As tristezas da vida simplesmente entram como um ladrão na nossa casa. E se a gente fala de felicidade, como ser feliz, quais são as coisas que nos deixam felizes, né? A gente tem que falar de coisas mais essenciais. E quando eu digo falar das coisas essenciais, eu não estou deixando de dizer que coisas não essenciais não sejam importantes ou não estejam dentro do bojo da felicidade. Mas é que não dá para dizer que para eu ser feliz eu preciso fazer viagens caras para lugares incríveis ao redor do mundo. Eu não posso dizer, por exemplo, que para eu ser feliz eu tenho que ter uma Ferrari, um carro de luxo. Não posso dizer que eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. A felicidade não pode estar condicionada a essas coisas. Até porque muitas pessoas que desfrutam dessas coisas não são felizes. Então isso não garante nada. É nesse sentido que eu digo que talvez as coisas supérfluas da vida, as coisas mais superficiais, elas não entrem no bojo da felicidade. Eu acredito que a felicidade ela tem muito a ver com você estar no seu eixo. Você está no seu eixo. Você está feliz com você mesmo. Você sabe qual é a sua identidade e vive a partir da sua identidade. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele lutar contra si mesmo, contra a sua essência, contra aquilo que profundamente se é. E nesse sentido tem muitas coisas na sociedade tentando nos enquadrar e dizendo, olha, você será feliz se você se enquadrar nessas categorias. E às vezes essas categorias justamente nos afastam de quem a gente é. Então, quando eu digo que para mim a felicidade tem a ver com estar no nosso eixo, é porque quando a gente sai do nosso eixo, a gente sai daquele lugar que a gente considera o nosso ninho, o nosso lugar mais vital, o nosso lar existencial. A gente sai daquele ambiente onde você dorme com a consciência tranquila. Você muda o seu estado de ser de tal maneira que a angústia toma conta, em todos os níveis, impedindo a gente de viver de maneira serena, de viver com a convicção de que você está no seu caminho, de que as coisas com as quais você está envolvido fazem sentido para você. Quando a gente não está no nosso eixo, a gente se envolve com aquilo que não tem nada a ver com a gente. Alguém disse da necessidade daquele negócio ser introduzido na nossa vida e a gente compra esse pacote. Mas aquilo nos leva para longe do nosso ser. Então, quando a gente está fora do nosso eixo, a gente toma caminhos que nos afastam de nós mesmos. Daí você está angustiado porque você se desencontrou de si. Eu acho que a felicidade ela é um grande encontro consigo mesmo no processo da vida. Ah, mas isso é muito egoísta, Rodrigo. Pensar a felicidade do ponto de vista do próprio eixo. Parece muito autocentrado, muito narcisista. Mas é que esse é o ponto de partida.
Eu não estou dizendo que ser altruísta, olhar para fora, olhar para as coisas ao nosso redor, acrescentar sentidos à nossa existência, assumir certos papéis, levantar certas bandeiras, combater determinados combates para o lado de fora, não sejam importantes e necessários, não. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que essas coisas sejam descartáveis. Não, ignore o outro, o que importa é você estar bem consigo mesmo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a felicidade, ela tem a ver com esse estado de ser que começa a partir de si. Até para eu amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim mesmo antes. Ninguém incapaz de amar a si mesmo será capaz de amar o seu próximo. Por isso a famosa frase: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você só foi na direção dele porque você já sabe, você já experimentou o que é se amar. Porque não dá para conduzir as pessoas por um caminho que você nunca percorreu. Se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Felicidade tem a ver com isso. Eu me encontro, eu me analiso, eu me percebo, eu me conheço. E a partir desse conhecimento eu vou construindo os trilhos para o lado de fora, com coerência com aquilo que eu descobri sobre mim mesmo. O que nós precisamos para ser felizes? A gente precisa se conhecer, se encontrar, entender qual é o nosso eixo, quais são as coisas que tiram a gente do nosso caminho na vida, quais são as coisas que nos distanciam de nós mesmos, e a partir desse autoconhecimento construir de maneira consciente, sendo protagonista da nossa própria história, relacionamentos que fazem sentido pra gente, um trabalho, uma profissão, um estudo que faça sentido com a nossa existência, uma agenda cotidiana que pode ser agitada, pode ser menos agitada, pode ser mais penosa ou menos penosa, mas tem que necessariamente ter a ver com a gente, com os nossos ideais de vida, com o que faça sentido para nós. Porque por mais que seja difícil assumir determinadas realidades para o lado de fora, se isso tem a ver com quem a gente desempenha, a gente se sacrifica, a gente faz o que é necessário fazer, e faz não porque é fácil, faz porque faz sentido. Então a felicidade tem a ver com o que faz sentido para nós. Por isso que em determinada época da nossa vida, o que nos faz feliz muda com o passar do tempo. Talvez com 18 anos de idade, os meus ideais da juventude me levavam para caminhos e para lugares que me deixavam felizes, mas que tinham a ver com aquele momento, com aquela cabeça, com aquele nível de consciência. Coisas que eu já abandonei porque faziam parte do tempo de menino. Não é que eu mudei completamente, mas algumas coisas param de fazer sentido na nossa cabeça. Então, se eu pudesse estimular você a alguma coisa no dia de hoje, analisa aí sua vida, vai. Olha para si mesmo, olha para dentro de si. Por que você se afasta tanto das coisas que têm a ver com você, que fazem sentido para você? Por que você se ocupa tanto com aquilo que te leva para longe de si mesmo? Por que você se sente obrigado a atingir a expectativa das pessoas, a comprar os pacotes que elas lhe oferecem indiscriminadamente? Por quê? Daí você vai para o banheiro e chora, angustiado. E às vezes não tem nenhum tópico específico. Você fala, meu Deus, eu olho para a minha vida, não é necessariamente que uma tragédia aconteceu pontualmente. Às vezes é o todo, é a maneira como eu estou conduzindo, é os caminhos que eu estou escolhendo. Estão me levando a uma perturbação sem fim. Porque eu estou me afastando de mim mesmo. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? O que é preciso para ser feliz? Não adianta eu apresentar para você uma resposta pronta, uma receitinha de bolo. Eu não flerto com receitas fáceis. Eu não acredito que a felicidade é uma coisa que a gente consiga descrever completamente, de maneira universal, e que todo mundo vai encontrar sua felicidade numa única coisa. O que eu posso testemunhar é o que eu tenho vivido em relação à felicidade, em relação ao meu autoconhecimento, em relação àquilo que eu tenho experimentado. E como eu não quero fazer o trabalho de nenhum preguiçoso, eu não quero
fazer o que cada um de nós é responsável por fazer consigo mesmo. Portanto, eu não quero fazer o seu trabalho, é você o responsável por buscar esse caminho, por se autoconhecer. Você é o responsável por ser um protagonista para a sua própria história. E eu não quero não quero estar nesse lugar, não quero ocupar esse espaço de guru de ninguém. Eu posso apenas apontar um caminho. Se conheça, se perceba, estude a fundo sua própria história, leve em consideração os seus sentimentos, diante de tudo que você já passou na sua vida, como você reagiu às mudanças da sua vida, leve tudo isso em consideração e vai chegando às suas próprias conclusões e vai fazendo também testes e experiências. Sendo honesto consigo mesmo, experimente algumas coisas que para você parece fazer sentido, vá a fundo nelas e veja se isso faz sentido mesmo. Ou se não é apenas uma projeção de um outro ser humano que implantou em você um desejo que não tem nada a ver com você e você achava que era seu, mas não era seu. Vá pelo seu próprio caminho. Eu não posso trilhar o caminho por você, eu posso apenas dizer que você está acompanhado, de que você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou disponível para a gente bater esse papo, para a gente dialogar sobre isso. E o desejo no mais profundo do meu coração é que você se encontre. Encontre seu eixo. Encontre o seu lar, o seu ninho, o seu ambiente de felicidade. Gente que vive assim é gente inspiradora. Gente que encontra o seu sentido na vida é gente que você olha para ela e fala: meu Deus, que força, que garra, que legal, é inspirador. A felicidade contagia. E eu desejo que você se torne essa pessoa que encontrou o seu eixo, o seu caminho, a sua felicidade. Se isso que eu falei para você faz sentido, coloca aqui nos comentários, por favor. Compartilhe um pouquinho do seu sentido, do que funcionou super bem para você, do que não funcionou para você, do que você descobriu sobre si mesmo. Vamos trocar essa ideia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. É uma jornada, esse canal é uma jornada de compartilhamento, de história. E é uma alegria, um privilégio para mim participar disso, de alguma forma ser útil na sua caminhada. E tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se à vontade. Tomara que alguns deles te ajudem no seu processo de autodescoberta e que no final disso você se sinta muito mais feliz do que talvez você se sente hoje. Tá bom? Beijo. Até o próximo.